Dando sequência à série Hormônios, eu gostaria de agradecer por mais uma vez você estar aqui nessa semana assistindo ao meu canal, onde eu trago para vocês semanalmente uma série de discussões sobre os hormônios. Hoje, especialmente, quero discutir com vocês alguma coisa sobre os estrogênios, tá? Como você sabe, o ciclo de liberação dos hormônios femininos, eles são inicialmente liberados pelo hipotálamo através de um hormônio chamado GnRH. Esse hormônio ele tem uma ação positiva sobre a hipófise. A hipófise, por sua vez, ela vai atuar nos ovários e ela atua de duas formas. Uma através do chamado FSH, que vai fazer com que você tenha o aumento da síntese hormonal e a síntese do estrogênio. A outra via seria através do hormônio luteinizante, que é o hormônio que vai induzir a ovulação. Em outra aula nós vamos discutir sobre o funcionamento da menopausa e os fatores que interferem nessa produção hormonal. Mas o que eu quero trazer aqui hoje para vocês é que é sabido de uma maneira clássica que os hormônios estradiol, eles são liberados pelos ovários. No entanto, não é a única fonte para a síntese de estrogênio os ovários, e também a própria glândula suprarrenal. E a glândula suprarrenal, em momentos que a síntese de estrogênios possa estar dificultada pelos ovários, essa via alternativa, ou seja, a síntese dos hormônios partindo do DEA, será vital para a presença desse hormônio na mulher. Então é importante vocês observarem nesse gráfico que existe ali parte do slide está falando da teca e do corpo lúteo. O outro lado do slide vai falar sobre a glândula suprarrenal. Então vocês estão observando que lá onde está aquele númerozinho 4, ali tem a síntese do DEA. E o DEA, mais uma vez, ele vai transformar em androstenediona, que pode, então, através de uma enzima chamada 17-beta-HSD, ela vai ser transformada em testosterona. Essa testosterona passa por um processo de aromatização, ou seja, uma ação enzimática, e vem a ser transformada em estradiol. Então vocês veem que a própria glândula suprarrenal ela é capaz de sintetizar o estradiol via aromatização da testosterona, como também ela pode fazer a formação da estrona. Então aqui eu pus um slide bastante didático, onde você tem a síntese desses hormônios advindos do próprio ovário, ou seja, 30% do ovário também pode sintetizar a testosterona, uma parte também pode sintetizar o DEA, mas a glândula suprarrenal, ela também é responsável pela produção do DEA e, consequentemente, produção da testosterona. Então, o que é importante aqui? Que nas mulheres que não estão grávidas, esses hormônios, ou seja, o estradiol, eles são secretados em quantidades significativas pelo ovário, mas elas são produzidas em quantidades muito pequenas pela glândula suprarrenal. E aqui é importante nós informarmos a você que quando se fala em estrogênio, na verdade nós estamos falando de 3 hormônios. Nós estamos falando do beta-estradiol, nós estamos falando da estrona e também do estradiol. Então, de uma maneira didática, o estradiol é o principal estrogênio secretado pelos ovários. Veja bem, ele tem uma potência 12 vezes maior do que a estrona e 80 vezes maior que o estradiol. Então, do que o estriol, desculpe-me. Então, o estradiol, ele tem um efeito importantíssimo no nosso metabolismo. Agora, a estrona, como vocês viram aqui no slide anterior, ela tem uma potência 12 vezes menor do que o estradiol. Então ele é principalmente formado nos tecidos periféricos a partir dos estrogênios que são secretados lá pela glândula suprarrenal. E, apesar de baixa potência, seus efeitos não são desprezíveis. Então, não posso falar que a estrona não é importante. A estrona é o estrogênio dominante em mulheres na pós-menopausa. Vocês devem lembrar naquele slide anterior, onde a mulher, ao entrar na menopausa, a fonte que ela tem de estrogênio, parte dela é da aromatização da testosterona e parte dela a transformação do androstenediol em estrona.
E também esse hormônio é produzido pelos tecidos gordurosos do corpo da mulher. O estriol, que é o hormônio menos potente, ele é um hormônio fraco se comparado ao estradiol e a estrona. E este hormônio ele sofre também um processo de conversão hepática. O estrogênio, ele é um estrogênio relativamente fraco, porque é um hormônio que principalmente ele é secretado pela placenta. Ele tem efeitos estrogênicos mais fracos que outras formas de estrogênio, como o estradiol e a estrona. E estudos demonstram que o estradiol, ele trata de uma maneira muito efetiva os sintomas na mulher pós-menopausa. Então nós vamos discutir mais à frente, quando formos falar de menopausa, a importância hoje, quando você vai fazer a reposição ou a modulação hormonal pós-menopausa ou na menopausa, que você tente contemplar a presença do estriol, porque o estradiol, que é o hormônio clássico mais efetivo, ele pode ter alguns efeitos colaterais que você pode minimizar usando o estriol em associação ao estradiol. A principal função desse hormônio, que é os estrogênios, a principal função é preparar o útero para que haja anidação após a fecundação. Então, a principal função do estrogênio é rechear o endométrio com as suas camadas que vão ali facilitar a anidação do óvulo e ali começar então o processo da gravidez por si só. Então, eu trouxe esse slide aqui apenas para te ilustrar. Vamos esquecer aqui os outros, como a progesterona, o FSH-LH, mas lembrar para você apenas isso que vocês estão vendo, que naquele período do 1º ao 14º dia do ciclo, olha lá como o estradiol ele está presente. E olha o que acontece com o tecido endometrial. Na fase folicular, olha como que ele começa a crescer e se mantém esse crescimento na fase lútea. Então, a presença do estradiol é extremamente importante nessa fase do ciclo. Não se preocupe nesse momento que nós vamos discutir os outros hormônios. Aqui eu só quero chamar a atenção de você para a ação do estrogênio, fazendo com que o endométrio se encontre preparado para o processo de evolução da gestação. E aqui um outro fato importante que vocês podem ver é como que o estradiol ele tem uma importância na vida sexual da mulher. E veja bem, desde cedo, olha, vocês vão olhar nesse gráfico ali, no início da puberdade, os hormônios estrogênios eles estão em produção menor, mas eles têm um grande aumento de ação e produção no período do adulto, ou seja, da mulher já em fase de procriação. Então isso estimula em muito o apetite sexual. Na verdade, a evolução humana ele depende disso. Eu preciso ter um hormônio que aumente a atividade sexual dessa mulher para que ela possa, inclusive, buscar a procriação. Não estou dizendo aqui que a mulher nasceu para ter filhos, pelo amor de Deus, não sou machista nesse ponto. Mas que, sob o ponto de vista hormonal, sob o ponto de vista endocrinológico, a presença do estradiol, ele está ligado exatamente à capacidade que a mulher vem desenvolver para que ela tenha uma gestação. Tanto é verdade que lá na menopausa, o que acontece? Há uma queda do hormônio estrogênio, fazendo com que a capacidade de fertilização ela se torne dificultada. Tá? Então é muito importante, e aqui eu quero fazer apenas um pequeno comentário para você, mulher, que faz uso contínuo de pílulas anticoncepcionais. Você vai, com o tempo, você vai suprimir os receptores hormonais e, obviamente, essa mulher vai desenvolver uma maior dificuldade no seu estímulo da libido e assim como todos os outros tecidos que são dependentes de estrogênio. Portanto, gostaria de comentar a vocês que o tempo, ele é presente para todos nós. O tempo, ele é uma razão direta da nossa vida. Então nós temos que aproveitar muito a nossa vida, temos que aproveitar muito o nosso conhecimento hormonal. E é exatamente isso que eu quero transmitir para o colega que está aqui agora assistindo a minha aula. Que vocês deem importância aos hormônios, mas não é aquela importância única e exclusivamente para o benefício da mulher. É para a qualidade de vida da mulher. A mulher, ao receber o estrogênio, é um universo que está acontecendo nesse corpo, é uma infinidade de ações. Então, quando for prescrever hormônios femininos, sejam
os estrogênios estradiol, estrona ou estriol, saiba lidar isso com muito carinho, porque a mulher, ela precisa disso e ela não pode usar hormônios que tragam a ela efeitos colaterais. Não vai faltar oportunidade, principalmente para você que gostaria de desenvolver mais, saber mais sobre esses elementos, assistindo aos meus cursos de modulação hormonal ou participando dos meus cursos. Eu faço ao longo do ano vários cursos em várias cidades do Brasil, trazendo para você, colega, que quer mergulhar nesse mundo fantástico da endocrinologia, nesse mundo maravilhoso da reposição hormonal, que você se fortaleça em conhecimento, em saber científico, para que você possa executar esse trabalho de uma forma muito mais produtiva e saudável para você e para o seu cliente. Portanto, acesse meu site, paulomeira.com.br, lá você vai encontrar vários artigos especialmente voltados para os meus alunos de graduação, para os meus alunos de pós-graduação em endocrinologia e metabologia, mas para você também que participa desses meus cursos sobre modulação hormonal. Espero você no meu site, colha informações. Se você gostou dessa aula, se você achou que foi interessante e gostaria de receber esses vídeos todas as semanas, dê um likezinho aqui no meu YouTube, clique ali no sininho, que sempre que eu postar um vídeo você será uma pessoa que será contemplada com esses vídeos. Portanto, não esqueça, acesse meu site, paulomeira.com.br. Será um prazer recebê-lo e será um prazer ainda maior poder contribuir com a sua formação. Muito obrigado.